esse vai ser o melhor Natal da sua vida. Alguém que está aqui precisa ouvir isso. E Deus me disse assim, alguém que está ali precisa ouvir isso. Esse vai ser o melhor Natal da sua vida. Porque Cristo vai marcar a sua vida hoje. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito. Como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu reino serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso aconteça. Amém? Queridos, Isaías capítulo 9, Isaías está profetizando sobre Cristo 700 anos antes de Cristo existir. Diz que ele olha para a terra de Zebulon, de Naphtali, uma terra que estava sem esperança, uma terra que andava em trevas. Diz que ele consegue olhar para aquela terra e ele consegue ver a esperança que havia de Deus para a terra de Nebulon e Naphtali. Ele começa a ver que um povo que estava em trevas e perdido, um povo que não sabia o caminho ao qual seguir, um povo que não sabia a decisão que deveria tomar, poderia ter esperança. Mas Isaías fala de uma esperança futura. E eu quero dizer para você, nós chegamos aqui nessa noite, e hoje é noite de Natal, é uma noite para marcar todas as nossas vidas. E quantas pessoas chegam nessa noite de Natal, passando por lutas aonde talvez você não encontre um caminho de como sair, passando por momentos em que você não encontre direção para a sua vida, passando por momentos que você não entende o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Quem anda em trevas anda tateando porque não encontra um caminho. E quantas pessoas chegaram aqui talvez feridas, e a Bíblia está dizendo aqui sobre um povo que andava em escuridão, mas esse povo viu forte luz, e esse povo era um povo que andava em trevas. Mas no versículo 3 diz que Deus aumentou a felicidade desse povo. E eu quero dizer para você que no meio do caminho, na nossa vida, nós somos feridos, e talvez pessoas entraram aqui feridas. Talvez situações aconteçam que nos entristecem, não importa se somos cristãos, se somos filhos de Deus ou filhos da promessa. Muitas vezes nós chegamos tristes diante de Deus, com uma angústia forte no coração, talvez cheios de decepções, porque nós não temos luz o suficiente para entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas Isaías, ele começa a profetizar, como um profeta de Deus, trazendo a realidade do céu para Israel, dizendo: olha, vocês precisam ter esperança, porque existe uma certeza que o menino virá. Hoje, depois de 2000 anos, nós estamos aqui, não para dizer que virá um menino, mas para dizer que já veio um menino, e você pode ter esperança.
O Natal não é nada mais e nada menos do que falarmos sobre a esperança. Mas qual é a esperança, pastor? A esperança de nós nos alegrarmos novamente. Porque no meio do caminho tristezas acontecem, e é o que Deus está falando através de Isaías. Esse povo estava triste, esse povo estava em trevas, esse povo não entendia o que estava acontecendo, esse povo tinha sido ferido. Talvez a tristeza tomava conta do seu coração. Nós estamos em um tempo de festa, mas nem todos conseguem festejar nesse tempo. As situações da vida roubaram a sua alegria. Mas nessa noite eu quero dizer para você: tenha esperança. Tenha esperança que você vai se alegrar novamente. Tenha esperança que o sorriso vai voltar para o seu rosto. Por quê, pastor? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, aquele que vence as guerras, aquele que tem o poder de mudar situações. Festeje, tenha esperança, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda por causa da dor do seu coração. Tenha esperança que você vai se alegrar novamente. Como nos primeiros dias. Sabe quando a gente olha para o futuro e não consegue ter mais esperança? Tua esperança não tem que estar naquilo que você está vivendo. Tua esperança não esteja na sua dor. Não tenha esperança nas possibilidades humanas que você tem. Olhe para Cristo, porque aquele que nunca falhou e nunca falhará está conosco. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir a nosso favor. Ele não nos deixa. Tenha esperança que você vai se alegrar novamente. Tenha esperança de ser livre. Esse povo era um povo que estava, e ele era um povo escravo. Era um povo que estava sendo escravizado. E quantas pessoas estão sendo escravizadas neste tempo? Escravizadas pelo pecado, escravizadas pela depressão. Talvez o maior problema do homem, talvez Israel entendia que o seu maior problema era um problema político. Eu estava com os meninos falando ontem do Natal, e eles me lembraram da história do Todo-Poderoso. Lembra o Todo-Poderoso? Deus é o Todo-Poderoso, e diz que quando o ator ele se torna Deus, ele começa a dizer sim para todo mundo, e começa a acontecer uma grande confusão. E ele fala assim, mas quando Deus aparece para ele, ele fala, mas eu disse sim para todo mundo, que sim, um Deus bonzinho. E ele fala assim, mas quem disse que as pessoas sabem o que querem, ou sabem pedir as coisas certas? Sabe, às vezes a gente pensa que o nosso problema está na falta de dinheiro, que o nosso problema talvez esteja se arrumarmos uma boa esposa, se arrumarmos uma boa casa, um bom carro, mas o nosso problema está talvez na prisão da nossa alma. Quantas pessoas aprisionadas pelo pecado e cheias de dinheiro, quantas famílias cheias e abastadas de pessoas, mas não encontram paz. A Bíblia diz que esse Jesus veio, esse menino veio, o versículo 4 diz, tu arrebentaste as correntes de escravos e quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os medianitas. A pior coisa, você luta, mas alguém rouba a sua alegria. Você luta, mas todas as vezes que você chega aqui, alguém rouba a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Minha mãe me contava sempre, minha mãe e meu pai, uma história quando eu era pequeno, e ela contava da história da Vozefa e do Vozé. Diz que eles moravam numa fazenda e sempre estava com eles nas férias o Joãozinho e a Mariazinha. Todas as férias, Joãozinho e Mariazinha ia passar com a Vozefa e com seu avô. E diz que um dia Joãozinho está com o xilingue brincando na fazenda e sem querer ele acerta o pato da Vozefa e o pato morre. E ele, pensando que ninguém viu, saiu de perto, deu uma de migué. E a avó fala, alguém viu meu pato? E o Joãozinho fala, não, vó. E a Mariazinha, não, vó.
E daqui a pouco eu vou falar assim, olha, então vamos lá na cidade passear, quero comprar uns presentes para vocês. Joãozinho falou, vamos, Mariazinha. Ela falou, não, eu vou, você não. Por quê? Porque eu vi o que aconteceu. O que aconteceu? Joãozinho, você matou o pato da avó. Então, olha o pato. Joãozinho triste, falou, não, vó, eu não vou com a senhora, eu não... Deixa só a Mariazinha aí, eu vou ficar. A avó chamava para falar, dizer, me ajudem aqui para limpar, o Joãozinho vai ajudar. Mas, Mariazinha, você tem que me ajudar. Joãozinho, olha o pato. E Joãozinho triste ia lá e se submetia que Mariazinha ia falar. Todas as coisas Joãozinho perdia e Mariazinha olhava para ele e falava assim, olha o pato. Você já viu, o diabo nos acusa todos os dias? Ele vai nos aprisionando no nosso pecado. Você não consegue ser feliz no seu casamento, porque existem coisas que estão escondidas e Satanás sempre traz à tona para acusar você. Estamos presos aos nossos pecados. Um dia Joãozinho não aguentava mais e Joãozinho chama a avó Zé e fala assim, vó, eu preciso falar com a senhora. E ela fala, sim, pode falar, Joãozinho, vó, eu quero que a senhora me perdoe. Por quê? Porque, vó, sabe o que aconteceu com o seu pato? Foi eu que matei. Um dia eu estava brincando com o meu estilingue e de repente a pedra acertou o pato. Foi eu que matei o pato. A avó olhou para ele e falou, Joãozinho, eu sempre soube que foi você que matou meu pato. E deixa eu te falar, você já está perdoado. Não, porque agora a Mariazinha joga na minha cara. Filho, você já foi perdoado desde o primeiro dia. Não importa qual foi o teu pecado. Não importa se você se sente merecedor ou não de estar aqui nessa noite. Não importa se o diabo te acusa. Não importa se você escorregou feio. Não importa o que aconteceu. Não importa o que te tira da presença de Deus. Se você se sente merecedor ou não. Deixa eu te falar, Jesus morreu na cruz para perdoar você. Não existe condenação para os filhos de Deus. Olhe bem, nós não estamos aqui por mérito. Todo Natal se lembre, nós não estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque um menino foi dado a nós para nos trazer vida. Mas, pastor, você não sabe, eu estou tanto tempo na igreja, eu escorreguei tão feio. Preste atenção. Todos os dias que você chegar no dia 25 e lembrar que um menino nos foi dado a nós a esperança de sermos verdadeiramente livres. A liberdade. Quem é livre aqui, meu irmão? Nós somos livres, nós temos acesso à presença de Deus. Sabe, que ele continua falando, e ele diz assim, olha, versículo 5, as botas barulhentas dos soldados e todas as roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança ao mundo. Sabe, você está passando por uma luta tão grande, você não entende o porquê da luta que você está passando. Mas é tão interessante que eu quero voltar aqui no versículo 3, o Espírito Santo diz assim, tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra, ou em outra tradução, os despojos. Eu preciso dizer isso para você. Em meio a toda a guerra que você está passando, Deus está dizendo, haverá despojos que você vai usufruir. Preste atenção. Em meio a toda a guerra que você está passando, Deus está dizendo, haverá despojos, riquezas que você vai usufruir. Já viu alguém quando está semeando? Ele semeia, ele não vê nada. Ele abre um buraco na terra, lança a semente, ele não vê. Talvez aos olhos nus vai dizer, não está acontecendo nada. Mas de repente, aquela semente brota. Ela cresce, porque Deus dá o crescimento, a Bíblia diz.
até que chega o dia da colheita. Você tem semeado e você não tem visto o resultado. Fica tranquilo, porque quem dá o crescimento é Deus, mas Ele te dá uma garantia: vai haver colheita, vai haver colheita, vai haver colheita. Aleluia! Vamos lá. Mas um menino vos nasceu, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Conselheiro maravilhoso, porque nós não andamos sem rumo, Ele sempre tem um conselho e uma direção para nos dar. Deus Poderoso, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Pai Eterno, porque Ele era, Ele é e sempre será. Ele é imutável. E aí diz: e príncipe da paz, porque não importa o momento que nós estamos passando, Deus tem paz para você. Ele será o descendente de Davi, o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o reino, e as bases do seu governo serão de justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Vamos lá. Diga comigo: no seu grande amor, o Deus Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Sou eu que estou falando? Quem está falando? É Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. O Deus Todo-Poderoso fará com que isso aconteça. Então você pode ter esperança. E você pode ter esperança que Deus está no controle. Presta atenção, nós não temos o controle. Existem momentos que nós perdemos o controle da nossa vida, e você perdeu o controle da sua vida. Você sempre teve o controle da sua vida. Você perdeu o controle. É como se Deus te desse uma rasteira e te derrubasse no chão, e você ficou totalmente dependente dele. Fica tranquilo, Deus está assumindo a direção, Deus está no controle. Nós perdemos o controle, Deus não perde o controle. Porque Deus vai te fazer chegar onde tem que chegar. Deus vai fazer acontecer o que tem que acontecer. Deus vai mudar o que precisa ser mudado. Deus vai alinhar o que precisa ser alinhado. Deus vai enxugar suas lágrimas quando precisar enxugar. Deus vai fazer milagre quando precisar fazer. Deus vai abrir porta quando ela estiver fechada. Deus vai abrir caminho, meu amado. Deus vai fechar a porta quando tiver que fechar. Porque Deus é Deus e Deus está no controle. Tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança que Deus está no controle. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós estamos caminhando nessa noite aqui, muitos caminhando sem esperança, perdidos. Eu vou contar um segredo para vocês. Gente, eu lembro a primeira vez que me apresentei na igreja no Natal. Eu recitava poesia na igreja, o jogral. A primeira vez que me apresentei na igreja, eu usei um cabo de vassoura e um lençol como roupa. E eu nunca gostei de culto de Natal, porque ficava aquele negócio de recitar e tal. Aí quando eu comecei a pastorear, a gente não comemorava muito o Natal na igreja não. E era o culto, eu falei, só Deus está ali, é bom, está ótimo. Fica aqueles cultos chatos. Eu pensava comigo. Aí um dia, passou alguns anos e eu percebi que as pessoas estavam mudando o propósito do Natal. A gente está no Natal, as pessoas estão com a família, compra presente aqui e ali, a gente corre para lá, para cá, não é não? É uma correria. A igreja vamos fazer, não, para quê? É um tempo tão corrido, tão isso. Aí Deus começou a falar comigo, Felipe, o Natal é Cristo, e aquilo começou a doer meu coração, porque eu falei, as pessoas perderam Cristo do Natal.
Aí Deus falou para mim: você é culpado. Como sou culpado? Porque você não ensina as pessoas a celebrar esse dia, marcar esse dia. E eu lembro que a partir daquele momento, a gente começou, todo Natal, começamos a fazer um culto especial na igreja. No começo as pessoas não entendiam muito, cada um preocupado com o seu. E aí nós começamos a fazer espetáculos na igreja. Os cultos de natais hoje são os principais cultos do ano na igreja. E eu falava assim: Senhor, eu não quero fazer só uma coisinha, eu preciso fazer algo que marque as nossas vidas. E marque a vida de quem chega, porque eu não quero que quem chegue veja uma apresentação. Eu quero que quem chegue na nossa igreja no Natal tenha um encontro com Cristo. Porque não é muito a melhor apresentação. Eu sei que todo mundo colocou a melhor roupa, melhor. Mas essa melhor roupa, todas as semanas de ensaio, a gente pega tudo isso, coloca no altar do Senhor e oferece como adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, cada pessoa que entrar na igreja, ela precisa te sentir. E o cara fala: meu, o que é isso? Talvez tu entrou aqui e não conhece Jesus. Que isso? Isso é Jesus. A nossa vida, e nós encontramos em Cristo um motivo para viver e para morrer. Toda a nossa vida é Jesus. Nós não caminhamos como aqueles que caminham sem esperança. A morte não nos para, a morte é o início. Porque nós não vivemos para aquilo que é passageiro, a gente vive para a eternidade. E eu falei: Deus, as pessoas precisam ter um encontro com a Tua presença em todos os natais. Criar a expectativa de falar: eu vou me assentar à mesa com Cristo. Feche os seus olhos aí. Bruno, toca. Você consegue sentir a presença de Jesus aqui nessa festa? Natal sem Jesus é Natal sem esperança. Uma vida sem Jesus é uma vida sem esperança. Mas quem encontrou a Cristo encontrou tudo que ele precisa para viver e para morrer. Então eu queria nesse momento que você que está aqui refletisse comigo. Cristo não é por mérito, porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho Jesus, porque nenhum de nós merece a Cristo. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Então não é porque somos bons, mas é esperança de perdão e paz em nossas vidas que encontramos em Jesus. E se você entrou aqui, você nunca entregou a sua vida a Cristo, preste atenção, eu queria te desafiar a fazer essa oração comigo. Se você crê, o Senhor está aqui para mudar a sua história. Eu não quero te chamar aqui na frente, mas eu quero te desafiar a tomar uma decisão de fé e orar comigo nesse momento. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. E se você caminha sem esperança, quero te dar um motivo para viver. Quem não tem esperança apenas existe, mas quem encontrou a esperança encontrou a vida abundante. Então eu queria que você repetisse essa oração comigo em nome de Jesus e dissesse assim: Senhor, nessa noite eu ouvi a sua palavra e abro o meu coração para receber Cristo Jesus como meu Senhor. Hoje eu decido perder o controle da minha vida
para que o Senhor assuma e se torne meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, no final do culto eu queria pedir para você, nos dê um abraço, procure um desses irmãos, cadê? Tudo de preto aí, ó. Fala, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de hoje, eu encontrei esperança. Amém.